Ó, a gente tá no ar, pessoal. Vocês querem esperar uns 2 minutinhos para começar? Querem começar já? O que que vocês acham? Vamos esperar 2 minutinhos para o pessoal entrar. O pessoal entrar, né, para Uhum, dar tempo. Então tá bom. Daqui 2 minutinhos a gente começa a falar, então. tá bom. Vamos lá. Ó, a Marisa falou que a gente tá com 10 pessoas aqui já, esperando Ótimo. a live. Mais um Ai, que minutinho, bom. tá, pessoal? Aí a gente já começa. Combinado. Mais um minutinho, tá, pessoal? Vamos começar, então? Então, Vamos. boa noite, pessoal. Eu sou a Vamos lá. Carolina, eu sou docente de gastronomia aqui do Senac São Carlos. E eu ministro vários cursos aqui. Eu ministro 2 cursos livres, que são o de cozinha vegetariana e o de cozinha vegana. E aí, hoje a gente está com 2 convidadas super especiais aqui. Eu vou pedir para elas se apresentarem. A Marcela. Olá, pessoal. Eu sou Marcela, eu sou nutricionista, sou barista e sou docente do Senac também, mas aqui de Santos, né, um pouquinho longe. E eu, além do curso de nutrição e além dos cursos de café, eu também atuo aí na cozinha com alguns cursos livres, inclusive de cozinha vegetariana e vegana também. E a Dai, aqui de São Carlos também. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Daiane, eu também sou nutricionista e eu trabalho no Senac daqui de São Carlos e auxilio as aulas práticas em laboratório junto com os docentes, tanto da gastronomia quanto da nutrição. E é um prazer poder participar dessa live. Obrigada, Carol. Já vou agradecer a Carol pelo convite. Obrigada, Marcela, também. Vocês. Ai, que bom. Estou muito feliz que vocês estão aqui hoje também. Ó, para começar, eu acho que é muito importante a gente diferenciar a dieta vegana da dieta vegetariana, quais os tipos. Dai, você pode explicar para a gente um pouquinho? Claro, Carol. É bem importante a gente ter esse conhecimento, até porque o público está crescendo cada vez mais, né? E para quem também quer trabalhar com esse público, quer atender num restaurante ou que faça algum produto em casa, na alimentação vegetariana quanto na vegana, tem a exclusão total da proteína animal, então todo tipo de carne, tanto carne de frango, a alimentação ele é excluído. E se alguém tiver curiosidade, interesse de se aprofundar melhor, tem a Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, se vocês procurarem lá no Google, tem uma campanha que eles lançaram, que é Segunda Sem Carne, para quem tem interesse de começar a conhecer, né, essa alimentação, ele tem essa campanha. E dentro do vegetarianismo tem uma classificação.
até porque mesmo a pessoa às vezes tem interesse de começar, né, a alimentação, e vai tirando os alimentos aos poucos, né? É um pouquinho chato a gente falar da classificação, mas é interessante a gente saber, né? Então, tem os ovo-vegetarianos, que consomem os ovos ainda, né? Tem os ovos lacto-vegetarianos, que eles incluem tanto os ovos, os leites, os derivados, os lacto-vegetarianos, que eles incluem, então, os leites, os laticínios e os derivados. E tem também o vegetariano estrito, que é aquele público que tem derivados. E o que diferencia ele do veganismo é que o veganismo tem todo o conceito, né? Tem toda também a questão de ter aquele cuidado de usar o vestuário, né? Então, não utilizar uma roupa de seda, de couro, produtos cosméticos, produtos de limpeza, tudo que foi testado em animais, então tem esse cuidado também. Né? E assim, é importante a gente observar, né, se atentar a esse público, né? Hoje no mercado a gente vê bastante produto, mas ainda falta alguns, né? A gente não encontra todos os produtos, e todos os produtos que são para esse público têm um certificado. Desde 2013, essa sociedade vegetariana, eles têm uma certificação. Então, não sei se vocês já observaram, tem um selinho que é não testado em animais, produto vegano. Então, é interessante a gente observar isso, senão vai ter que ficar olhando os ingredientes, se tem, né, leite, se tem derivados. E também, eu acho assim que é uma questão ética, né? A gente tem que respeitar o próximo, não ficar falando, é frescura, nossa, ele é chato, né? Porque ele consome, é vegetariano, é vegano. Então a gente tem que ter esse respeito, né? Porque a vida, né? Então envolve N fatores, ou por questão social, religião, ou por, né, um estilo de vida melhor mesmo, a pessoa às vezes está em busca, ou por esse respeito aos animais. Então, existem N fatores, e é importante ter esse cuidado, essa visão também, né? Não torcer o nariz, falar, nossa, é comida vegana, que credo, né? Só mato. Não, gente, são alimentos bem saborosos, a gente consegue fazer pratos muito saborosos, né? E a gente vai conversar isso durante a nossa live. É isso mesmo, Dai. É legal a gente entender os tipos de dietas diferentes pra gente, principalmente se você não for fazer a comida para si mesmo, né? Como a Dai falou, se você for vender ou fazer para um colega, para você prestar atenção realmente em qual o estilo de vegetariano, vegano que a pessoa é, para você não cometer aí nenhuma gafe, não ter nenhum problema. Uma pergunta que eu sempre recebo em aula e às vezes até fora de aula é: eu queria ser vegano, mas como que eu faço? Porque eu não vou consumir a mesma quantidade de nutrientes, eu não consigo. Mas se eu não comer carne, vai faltar proteína na minha dieta. Marcela, você sabe me explicar, assim, como que funciona? Sim, essa de fato acho que a pergunta mais feita por todos que ou querem ser vegetarianos, e aí dentro das inúmeras possibilidades, conforme a Day explicou, ou que só tem curiosidade mesmo, né, de como eu tiro a proteína animal, será que não falta nada? Inclusive, esse é um primeiro conteúdo trabalhado aí nos nossos cursos de vegetariana e vegana, para desmistificar, para quebrar esse paradigma de que, de fato, a alimentação sem proteína animal vai gerar carências, né? O que eu normalmente explico para alunos, para pacientes, quando nós tiramos a proteína animal, a gente não perde só a proteína daquela refeição ou daquele cardápio como um todo, né? Pensando num dia alimentar. Nós perdemos também calorias, nós perdemos
perdemos também micronutrientes entre vitaminas e minerais. Então, quando a gente pensa em um cardápio vegetariano ou vegano, a gente tem que trabalhar as substituições. Algo vai sair e, por consequência, algo deve entrar, né? E aí nasce aquele ditado de que o prato tem que ser muito colorido, né? E para o vegetariano, para o vegano, isso é mais real ainda, né? Eu preciso abusar das cores, porque nas cores dos alimentos eu tenho nutrientes diferentes. E quando eu tenho um prato monótono, né? 2, no máximo 3 cores, eu acabo tendo um pouco dessa monotonia de nutrientes. E aí que nasce a preocupação. Se eu vou me tornar vegetariana, por qualquer motivo que seja, eu preciso procurar me aperfeiçoar um pouco mais na cozinha, né? Ou me preocupar, me atentar mais com a escolha dos alimentos que eu faço na rua, no delivery, enfim. E de preferência ter um acompanhamento nutricional nesses primeiros meses de adaptação, porque a proteína animal vai sair e eu preciso, de fato, aumentar as porções dos demais ingredientes, das demais preparações que compõem o prato. Então, não é simplesmente um prato de arroz, feijão, salada de alface, tomate e um bife, o bife sai, e esse não é um prato vegetariano, esse vai ser um prato que pode sim gerar carências nutricionais. Eu preciso aumentar porções de alimentos que sejam fontes de proteína, e eu preciso diversificar mais as preparações, não em quantidade, não preciso colocar mais preparações, mas eu posso incrementar as preparações do dia a dia para me fornecer todos esses nutrientes que eu perdi ao retirar a proteína de origem animal, tá? Então, as pessoas acham muito, né? Eu não tô mais comendo carne, eu tô com fraqueza, eu não consigo fazer exercício, ou o pessoal que malha também, né? Eu faço muito exercício e como que eu vou sair da academia e eu não vou comer um monte de frango ou tomar o meu whey protein? Hoje em dia tem os veganos também, tem uns bem legais no mercado, mas como que eu faço, né? Então é interessante você conhecer o seu alimento, né? Que alimento que tem os nutrientes, o que eu preciso comer por dia. Hoje em dia tem muitos livros de culinária veganos e vegetarianos que eles já colocam no prato da receita as calorias. Então é muito legal, porque você já sabe quanto tem de proteína, quanto tem de minerais, vitaminas. Então você já consegue começar a entender. Então, para quem não é nutricionista, igual eu às vezes falo, e agora? Será que esse prato é um prato completo? Será que não é? Uma coisa que me ajuda muito são esses livros que têm essa classificação. Mas como que eu posso saber, Marcelo ou Dai, por exemplo, hoje eu quero fazer uma refeição com uma quantidade mais alta de proteína. Que alimentos que possuem proteína? Então, é sempre importante, quando eu falei da procura de um profissional nessa fase de adaptação, justamente porque para a maioria das pessoas, entender de grupos de alimento, entender de composição, a gente sabe que é difícil, não é uma informação muito fácil de se obter. A gente, quando obtém, não sabe se a fonte é segura, né? E quando a gente obtém e a fonte é segura, a gente ainda não se sente completamente segura de tomar essa decisão sozinha, porque afinal, nem todo mundo estuda nutrição, então a maioria das pessoas não tem a expertise na área. Eu acho que o principal ponto para acalmar os corações de quem ou acabou de se tornar, ou de quem pretende ser vegetariano, ou de quem já é, mas que nunca se atentou a essa questão da diversificação, da qualidade, da substituição, entender um pouco dos grupos de alimento, né? Então, quando a gente faz uma alimentação livre de proteínas animais, a gente está falando da retirada das carnes em si, seja ela de qual origem for, leites e derivados e os ovos, né? E o que tem nesses alimentos? Bom, nas carnes, nós temos uma grande quantidade de proteína, é um alimento considerado fonte desse nutriente, e a gente tem o ferro, como sendo os grandes 2 nutrientes presentes nas carnes, né? Leites e derivados, a gente tem aí a quantidade de proteína, que é uma marca registrada desse grupo, mas também tem uma elevada quantidade de cálcio, o que torna o leite aí um alimento fonte de cálcio. E nos ovos a gente tem a proteína da clara, o colesterol, entre outras gorduras da gema,
os três grupos são altamente nutritivos. Porém, nós temos também as proteínas de origem vegetal, né? Então, o grande representante desse grupo seria o grupo das leguminosas, que é onde está o feijão, em todas as suas categorias, feijão carioca, feijão preto, feijão branco, grão de bico, lentilha, ervilha seca, são alimentos ricos em proteína, só que de origem vegetal, né? Nós também temos nesses alimentos a presença do ferro, mas o ferro também está presente em hortaliças de forma geral, né? Então a gente tem alguns legumes, alguns folhosos que têm uma quantidade legal de ferro também. A gente também tem o grupo das oleaginosas, que seria o grupo das sementes, das castanhas, que além de ter a presença de gorduras de excelente qualidade, a gente tem também a presença de vários micronutrientes que também estão na carne, que também estão no leite. Então, não é porque eu tiro a proteína de origem animal que esses nutrientes são inalcançáveis. Eu vou ter, sim, um pouco mais de trabalho quando eu me refiro ao ferro, por exemplo, ao cálcio, por exemplo, porque o ferro de origem animal é um pouco mais biodisponível, que a gente chama. É como se o nosso corpo aproveitasse melhor do que comparado ao ferro de origem vegetal. Mas tudo isso pode ser corrigido com diversificação da alimentação, né? Quando eu como um alimento vegetal que tenha ferro, somado ao consumo, por exemplo, de um alimento cítrico que tem vitamina C, esse aproveitamento do ferro, ele acontece de modo muito satisfatório. E aí que nasce aquela recomendação de não tente fazer sozinho. Primeiro, busque a informação, se empodere, né? O ato de você pesquisar, de você consultar pessoas que trabalham com isso, um profissional da saúde, como nutricionista, né? Conversar com pessoas da área da saúde, auxiliam muito a entender um pouco essa questão do aproveitamento do nutriente, né? E de que forma eu consigo obter aquilo que eu não vou mais obter porque eu fiz a retirada desse produto de origem animal. Não é impossível. Eu tenho, por exemplo, pacientes bebês que são vegetarianos, né? Já fizeram a introdução alimentar com o princípio do vegetarianismo e não tem deficiência de nenhum tipo de micronutriente, tem ganho de peso satisfatório. É possível, mas a gente precisa trabalhar o enriquecimento desse prato, o enriquecimento dessa alimentação. Não dá para ser simplista, né? Não dá para simplesmente comer o arroz, feijão, alface, o tomate e só. Tem que diversificar, tem que colocar cor e tem que variar grupos para que a gente possa ter essa completa oferta desses nutrientes que foram retirados por conta da saída do alimento de origem animal. Basicamente, pode falar, Dai, dentro do... Eu só ia complementar que na sociedade vegetariana brasileira tem guia alimentar para adulto, guia alimentar para gestante, e daí tem toda essa questão que a Marcela falou, tem tabelas com as substituições, tem tudo detalhado, né, para quem tiver essa curiosidade, e até o profissional que queira se aprofundar, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas, então é interessante a gente procurar mesmo, né. Então, além de ter e-books maravilhosos, com receitas maravilhosas, tem essa questão da gente poder saber o que substitui, qual é a quantidade de proteína que tem num grão de bico, num leite vegetal. Então, é bem interessante também para quem tiver essa curiosidade. Outra coisa que me perguntam muito... Tá ouvindo, Marcela? Tá. É que eu ia falar da importância desse empoderamento que a Dai trouxe, né? De ir atrás, de entender mais do assunto para ter essa autonomia para mudar a sua alimentação com segurança, sem se colocar em risco, né? De qualquer tipo de carência nutricional. Uma questão que me perguntam muito é assim, eu sinto que para eu cozinhar comida vegana, porque são muitas, como você falou, são vários grupos, a ideia é que a gente coma mais cores, né, mais opções. Demoro muito. Nossa, eu fico horas cozinhando, ou tem coisa que demora muito para cozinhar, ou eu moro sozinha e aí eu compro um monte de coisa, porque você vai comprar, às vezes, um legume, uma verdura, vem numa quantidade. Então, um brócolis, não tem como você comprar um pouquinho, né? Você compra um brócolis inteiro.
que eu posso fazer para manter, assim, essa dieta de uma maneira legal, mas sem que isso tire muitas horas do meu dia? Como que eu posso me organizar e organizar esses alimentos em casa? Dai, você quer ir? Depois eu vou? Olha, Ou eu vou primeiro? assim, pode ser. Ó, eu vou falar um pouquinho, porque assim, que nem a Carol falou, tudo é questão de planejamento, né? A gente às vezes vai no mercado e acaba comprando coisa que a gente nem vai utilizar durante aquela semana, né? E nem pensa o que está comprando, né? Então, tudo é questão de planejamento. Quantas pessoas vivem na sua casa? O que eu vou comprar de salada para essa semana? Eu consigo higienizar? Qual a durabilidade? Então, se você fizer a higienização correta das folhas de uma couve, de um alface, corretamente, higienizar, secar, ele dura uma semana em geladeira, ou até mesmo congelar uma couve picada, um brócolis, a gente faz o branqueamento do brócolis, né? Então eu consigo depois congelar o brócolis e utilizar nas minhas preparações. Então, assim, no nosso dia a dia, para todas as pessoas, é importante ter esse cuidado, né? A gente não comprar comida em excesso, né? E, assim, dá para a gente brincar com muito alimento. Eu gosto muito de fazer a germinação em casa, então dá para a gente germinar tanto semente, grãos, e ter, assim, esse alimento também durante a semana, né? Nunca germinar também acima do que eu não vou consumir, né? E para eu poder ter todo dia um alimento diferenciado, né? Colocar numa salada, colocar num caldo, fazer uma panqueca. E é bem simples. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu vou germinar, vai me atrapalhar. E não, a gente percebe que dependendo do tipo do grão que você coloca para germinar, com um dia de germinação ele já começa a apontar o narizinho que a gente fala, né? Então, que dali 2 dias você já pode incluir na sua alimentação. E tem muito alimento, leites vegetais, a gente encontra N leite, né? Às vezes a pessoa fala, o leite de amêndoas é caro, mas não tem só o leite de amêndoas. A gente consegue fazer um leite de arroz, um leite de amendoim, um leite de aveia, até com a semente de abóbora, semente de melão, com amendoim, fica muito gostoso, muito saboroso, né? E também tem toda a questão dos nutrientes, né? Os micronutrientes são ricos em cálcio. O leite de gergelim, ele é riquíssimo em cálcio, né? Então, dá para a gente fazer essa substituição tranquilamente. E é importante dizer também que quando a gente faz esses extratos, né, a gente usa, por exemplo, o amendoim, que fica ali de molho em água durante algumas horas e depois você liquidifica e coa, né? Esse bagaço que sobra na peneira, que sobra no filtro, no coador, a gente pode transformar ele, aplicar ele em outras coisas, né? Então, por exemplo, é muito comum fazer o que as pessoas costumam chamar de queijo vegano, né? Com esse bagaço. Então, pega-se esse bagaço da oleaginosa que tá super hidratado, que tá super amolecido, coloca tempero, coloca um bom azeite e coloca numa forminha, num potinho de vidro, com uma prensa em cima, um pezinho em cima, deixa sob refrigeração, depois de algumas horas você desenforma e tem um aproveitamento total de toda a matéria-prima, né? Então nada se perde. Você tem a formação do extrato vegetal e você ainda consegue aproveitar os resíduos gerados desse extrato. Esse pensamento estratégico e intencional tem que acontecer com frequência para quem tem alimentação vegetariana, porque senão a gente acaba correndo aquele risco de ir à feira, ir ao mercado, encher o carrinho de tantas coisas que vão acabar estragando, que a gente nem sabe onde aplicar. Então, antes de ir ao mercado, pensar no que eu quero fazer, tentar otimizar aqueles ingredientes ao máximo, né? Eu vou comprar brócolis, eu vou comer brócolis em quais preparações? Se for só em uma, compensa comprar o brócolis ou compensa deixar ele para uma semana que eu queira usar ele 2 vezes, por exemplo, em 2 preparações distintas.
distintas. Ou não, eu quero muito comer o brócolis, mas eu vou então branquear, eu vou então congelar, e aí eu sei que ele vai ter uma durabilidade alta dentro do meu freezer, e para o mês seguinte ou para a semana seguinte eu consigo me planejar. Então, esse ato de, antes de ir ao mercado, pensar no que você vai comer, fazer o levantamento de receitas, planejar a sua rotina, é mais importante do que muitas vezes ir e executar, né, ir e comprar. Então, isso vai determinar a qualidade da alimentação, vai otimizar os recursos, sejam eles financeiros, de tempo, qualquer outro, e vai garantir que você possa ter mais variedade dentro do seu prato, porque você vai ter pensado sobre aquilo e não simplesmente ido no imediatismo de eu preciso comer, vou para a cozinha e tento inventar algo. Não, eu planejo para não deixar a rotina me engolir. Basicamente é essa a regra. Você sabe que a minha nutricionista, a primeira coisa que ela me ensinou quando eu comecei a consultar com ela foi isso. Ela falou: você pega o fim de semana, que normalmente é quando eu vou no mercado, e você faz um cardápio para você, para sua semana. E aí você vai para o mercado já sabendo o que você vai precisar durante a sua semana. E isso é muito legal, porque foi o que você falou. Além de eu acho que dá um incentivo, porque você chega em casa com aquelas coisas, e você fica com vontade de cozinhar elas, de preparar tudo, e ainda você tem essa economia, porque além de você não ter um desperdício de alimentos, uma sobra muito grande, você economiza no mercado, né? Eu adoro supermercado, então você vai, hora que eu vejo, isso tá bonito, aquilo tá bonito, aí você pega um monte de coisa que você não dá nem conta de consumir. Então, isso que vocês estão falando é muito importante. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu aprendi e, assim, é muito legal, dá super certo para qualquer dieta que for seguir. E eu sempre colocava um planinho A e um planinho B ali para caso não tivesse alguma coisa, eu já ter outra opção, sabe? Então, isso também é legal, né? Eu quero o amendoim, mas se eu não encontrar, pode ser uma castanha de caju, por exemplo. Você já ter opções em mente, para não ficar aquela compra desesperada no mercado, né? E às vezes você tem, por exemplo, mais tempo em um final de semana, você pode se dar ao luxo, né? Hoje em dia, com o tempo, a gente pode se dar ao luxo de fazer algumas preparações mais complexas, que demorem mais de 30 minutos, por exemplo. A gente pode agir de forma inteligente e preparar a mais, congelar essa preparação e aí já ter preparação para daqui a uma semana, 2 semanas. Então a gente também pode fazer dessa forma. Eu não preciso necessariamente preparar tudo todos os dias. Vários itens eu já posso deixar ou pré-preparado, congelado ou refrigerado, ou já preparado, só para descongelar, aquecer na hora de consumir. Então isso, um freezer grande tem sido um grande aliado aí de quem tem uma rotina bastante puxada, né? E deve ser usado com muita sabedoria. A gente sempre tem que priorizar as preparações que de fato consomem tempo. Aquelas que ficam prontas muito rapidinho, você acaba ocupando espaço no equipamento e tirando a possibilidade de congelar ou de pré-preparar algo que vai te consumir muito mais. Como, por exemplo, o caso do feijão. Feijão cozido, já congelado, é a melhor coisa que tem, porque cozinhar feijão não é algo rápido, não é algo tão simples assim. Em contrapartida, um arroz fica pronto muito rápido, então vale a pena congelar o feijão e vale a pena fazer o arroz ou no dia que você vai comer, ou no dia anterior e deixar sob refrigeração, né? Então, esse pensamento estratégico faz toda a diferença. A gente tem uma pergunta da Marisa aqui. Ela quer saber se qualquer pessoa pode ser vegana ou se há alguma restrição, por exemplo, para alguém que tem alguma doença específica. Bom, eu tenho algum tempo de prática pessoa, desde que a Marcela... Pode falar, Dai. Perdão, pode falar, eu ia colocar um pouco da minha experiência. Não, é que o meu acho que está atrasando. Pode falar você ao mesmo tempo. Tá bom. Um pouco da minha experiência na nutrição clínica é que não há contraindicação do vegetarianismo, né?
O veganismo é um pouco além da alimentação, então o vegetarianismo engloba também a exclusão total, então a gente sempre acaba usando na nutrição o termo vegetarianismo estrito para falar do vegano, né, porque a gente fala só do universo da alimentação. Qualquer pessoa pode ser vegana, pode se tornar vegana, mas é sempre importante, caso tenha alguma patologia, que o acompanhamento com a equipe de saúde aconteça, né, então com o médico, com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o nutricionista, enfim, qualquer profissional que se faça necessário, porque algumas patologias, algumas doenças trazem algumas necessidades específicas. Então, não dá para generalizar, né? É lógico, o veganismo, o vegetarianismo, ele serve para todos, mas em casos de patologias muito específicas, a gente deve sim seguir a orientação do nutricionista e do médico, porque a alimentação passa a ser uma terapêutica, né? Passa a ser integrante do tratamento. Então, é um caso à parte. Casos de patologia tem que ser estudado caso a caso. Sim, e esse acompanhamento é primordial, né? Porque até mesmo assim a pessoa, eu estava conversando essa semana com o meu médico, e ele falou que atende muito paciente vegetarianos, né? E ele falou que às vezes a pessoa chega no consultório e fala, ai, eu estou, né, passando mal do estômago, meu intestino não está legal, mas eu sou vegetariano, eu consumo bastante fibra, bastante oleaginosa, bastante castanha, salada, e, né, por que tá assim, né? E a gente esquece que o consumo de água também é principal, né? A gente tem que aumentar essa ingestão de água, né? Não é só aumentar a ingestão de fibra, mas sim a de água. Por isso a importância de procurar um profissional, né? Se você quiser partir para tudo, né? A gente quiser mudar uma alimentação, seja ela por glúten, intolerância à lactose, ou vegetariana, vegana, sempre procurar um profissional mesmo que vai aconselhar, vai orientar da melhor forma possível. Sim. Mudando um pouquinho o foco, uma outra pergunta que eu sempre escuto é: mas a comida vegetariana, vegana não tem sabor. Eu comi uma vez em um lugar e não tinha gosto de nada. Eu fico chateada quando eu escuto essas coisas, porque eu sou muito fã de especiarias e temperos no geral, né? Então, para mim, qualquer comida mal temperada não vai ter sabor, independente da comida que for. Mas eu queria saber, assim, como que a gente pode deixar uma comida mais saborosa, né? Por que que existe tanto essa questão do, não tem sabor? Na verdade, é o que você falou, Carol. As pessoas às vezes fica sempre naquela mesma, né? Usar o tempero pronto, né? O que não é legal. A gente tem que fazer os nossos próprios tempero pronto, ter a nossa hortinha em casa, fazer os fundos de legumes, aproveitando casca, talo, e dá até para a gente congelar, né? Em forminhas de gelo ou em potinhos menores, né? Tudo isso vai proporcionar sabor, né? Vai agregar sabor ao alimento, né? E que nem você falou, o tempero correto, né? De preferência usar, então, o in natura, que nem o manjericão in natura. Desidratado tem as mesmas as características, às vezes o cheiro, mas, assim, ter essa preferência, né? E, assim, é bem importante também, como a Marcela já falou, ter essa prática, esse hábito de cozinhar, né? Porque a prática leva à perfeição. Então, a gente tem que ter esse hábito. Começa hoje, não deu certo a receita, testa novamente, né? Inclui na sua alimentação produtos, até as punks, a gente vê bastante falar das punks, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. Dá para a gente ter elas em casa, né? Com esse universo que a gente sempre fica naquela mesma, né? Cebola, alho. A gente não tem só isso de tempero, né? Tem alho poró, tem o alho, tem o salsão, né? Então, tudo isso só vai agregar mesmo, né? Tem os temperos também, como coloral, que eu gosto de usar bastante.
Pode falar. A Day acabou de falar da Punk, e eu tô com o celular aberto aqui também, porque eu sou ansiosa para ver as perguntas. E acabou de ter uma pergunta de Punk, então eu vou pular um pouco aí a ordem das respostas, Tá. porque a Day já puxou o gancho, então faz todo sentido, né? As punks, elas são riquíssimas em diversos micronutrientes, né? Elas são classificadas, na verdade, por esse diferencial. Então, sim, dá super para incluir nas marmitas, dá super para incluir na alimentação, em todas as refeições, né? Vai muito da criatividade, vai muito do repertório culinário que cada um tem e desenvolve, né? Então, dá para fazer pastinhas usando punk, dá para fazer preparações de almoço e jantar usando punk, dá para fazer sobremesas usando punks. E além das punks, a gente não pode se esquecer que os alimentos que a gente já consome, as hortaliças, as frutas, por diversas vezes a gente não sabe aproveitá-las por completo. Então, quem é que compra aqui hoje brócolis com as suas folhas, né? Não sei se quem nunca vi, não sei nem se tem alguém que nunca nem viu as folhas do brócolis, porque o mercado, a feira, normalmente já elimina. E nas folhas tem uma quantidade absurda de micronutriente. Então, às vezes, só de comprar o alimento integralmente e conseguir diversificar ainda mais, porque além dos floretes do brócolis, eu ainda vou ter a folhagem, que dá para fazer refogado, que dá para fazer uma salada crua, que dá para fazer inúmeras coisas, fazer até bolo se quiser. A gente consegue ter muito mais diversificação aí dessa alimentação com um custo extremamente baixo, né? Comer bem não custa caro, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, se a gente souber aproveitar tudo que o alimento tem para oferecer, é super benéfico. E as punks devem sim ser incluídas em tudo que puder, e isso vai muito da questão do repertório, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças trabalhar com punks, né? Pelo contrário, elas são versáteis, elas são lindas, elas são fáceis de achar, relativamente fáceis de achar em algumas cidades, tem hortifrutis, feiras que comercializam essas punks com muita facilidade. E tem regiões que elas estão em abundância, então sim, usem bastante. Aqui em São Carlos, eu já encontrei bastante para vender, para quem assim, ai, nunca provei e tal. O Ora Pronobis, eu acho bastante para vender aqui em São Carlos. É uma delícia. Eu já comi no feijão, já comi refogado. Então a gente encontra realmente, às vezes na rua, né? Porque normalmente a punk ela se desenvolve. Eu conheço gente que, ai, plantei uma punk em casa e ficou enorme, deu um monte. Então realmente é mais fácil, né? Tem uma outra questão aqui da Márcia. Ela está perguntando sobre o aporte de vitamina B12 no vegetarianismo. É um grande dilema B12 no vegetariano, né? Só para todo mundo ter uma noção, o monitoramento da vitamina B12 em pessoas que são vegetarianos, mas a grande preocupação é no vegetariano estrito, que não consome nada de proteína animal, esse monitoramento ele deve ser frequente, porque de fato a vitamina B12 ela está nos alimentos de origem animal, né? Ela está em grande quantidade, apesar da nossa necessidade não ser tão grande quando comparado, por exemplo, à necessidade de proteínas, né? Na ordem aí das 1.000 miligramas, é uma quantidade muito baixa. A gente tem pouco nos alimentos que não são de origem animal. Então, quase que maioria dos casos, a gente acaba trabalhando com a suplementação da vitamina B12, mas a suplementação ela deve ser iniciada quando a gente evidencia nesse monitoramento laboratorial, nesses exames laboratoriais, uma baixa da B12, né? Enquanto não tiver baixa de vitamina B12, né? Não estou dizendo que precisa entrar na carência, na deficiência, mas ainda dentro do ótimo, essa vitamina B12 começa a cair um pouquinho, a gente sim deve entrar com a suplementação. E quem faz a suplementação para corrigir esses níveis laboratoriais é o nutricionista. E em caso de carência de B12, aí o tratamento da suplementação medicamentosa. E aí quem faz é o médico. Sempre que tiver carência, que já é considerado uma patologia, aí quem vai tratar é o médico. Acima disso, e ainda não muito próximo do ótimo, a nutricionista faz essa suplementação sim. Esse é um outro motivo pelo qual deve-se ter acompanhamento, né? Deve-se ter essa atenção. Quer complementar, Dai?
Não, na verdade é isso que a Marcela falou. Eu só ia também entrar na questão, porque às vezes tem muitas pessoas que falam, nossa, e doce, né? E a questão de doce? Eu gosto tanto de um docinho, né? O que comer nessa alimentação? Porque o pessoal acha que leite condensado é tudo, né? Mas não, dá para a gente fazer leite condensado vegano com a base de leite de coco, né? Então a gente pega o leite, a fruta mesmo, o coco, bate ele no liquidificador com água e depois leva no fogo com açúcar demerara, um açúcar cristal, e a gente consegue então fazer uma redução e depois bate na batedeira. E a textura é surpreendente, é muito próxima do leite condensado, a tâmara, a banana, a gente consegue brincar bastante também na confeitaria, né? Fazer bastante preparações bem saborosas. Então tem uma variedade imensa, né? Que dá para brincar. Tem mais uma perguntinha? Tem. Eu vou falar só do leite condensado. Eu gosto bastante de fazer também com leite de amêndoas. Dá para fazer tanto com industrializado quanto você fazer o seu próprio leite de amêndoas, que eu costumo preferir, mas às vezes você não consegue, não tem tempo. E aí você só pega esse leite, coloca na panela com o adoçante que você preferir, e você vai no fogo baixo mexendo. E aí eu uso cacau alcalino, né? E aí você pode escolher que chocolate você prefere usar. Fica super gostoso, fica super bonito, ele fica até brilhante, assim, é muito gostoso. E você não fala assim, ai, eu preferia com leite condensado, porque é tão gostoso que é um doce, assim, nossa, é muito bom mesmo. Então você não consegue, assim, você não quer comparar, não precisa ter aquela comparação, né, que o pessoal às vezes faz. Ó, tem uma pergunta do Maurício, bem legal aqui, eu vou se a gente tem alguma indicação de literatura, desculpa, que a editora Senac tenha publicado sobre punks e alimentação vegetariana e vegana, e o que a gente acha dos fermentados e probióticos. Eu vou só responder a da literatura, e aí vocês complementam, depois a gente vai para o probiótico, pode ser? Tá. A gente tem o livro que é uma enciclopédia da gastronomia vegetariana, que é muito legal. E tem o Cozinha Sem Fogão, que é gastronomia vegetariana e crua, da editora Senac, que são bem legais. Se vocês tiverem algum outro da editora Senac para indicar. Eu tinha lido a pergunta do Maurício, eu estava olhando para trás, porque eu tenho a enciclopédia vegetariana, ela está aqui atrás, essa rosinha que está aqui grande, tá? Eu indico muito esse livro, porque ele traz não só receitas, mas ele traz todas as técnicas por trás, né, dessas receitas, ou seja, ele explica o passo a passo do pré-preparo, desde como são os cortes, o branqueamento, a técnica de congelamento, então ele faz aí um passo a passo, uma linha cronológica até chegar de fato na preparação, né? Então, para quem está começando ou para quem já começou, mas ainda está com muitas dúvidas, é sempre bom. E aí a gente também tem o livro da Astrid, que é do Cozinha Vegana, né? Que é da editora Senac. Ele não é da editora Senac, perdão, mas ele acaba sendo o nosso grande referencial no curso de cozinha vegana. Então, a gente tem aí riquíssimos livros que tratam tanto da parte teórica, né, da questão dos nutrientes, o como fazer substituições. A gente tem e-books e tem manuais que estão de forma gratuita na internet, então a Dai falou das sociedades, e a gente pode ir atrás e tá ali para todo mundo, totalmente disponível. E da editora Senac, eu indico muito a enciclopédia da gastronomia vegetariana, porque vale muito a pena, eu gostei bastante. Tem algum livro que você tem, Dai, que você gostaria de indicar? E falando... Não, são esses mesmo. Eu ia entrar na questão dos fermentados já, Pode porque entrar, assim, o kefir de água, né? O Rejuvelac também, que é um fermentado a partir dos germinados, né? O
kombucha ou kombucha, né, como o pessoal fala, que também é proveniente do chá. Então, todos esses fermentados são os probióticos que a gente também deve de incluir na nossa alimentação, seja ela vegetariana, vegana, ou no nosso dia a dia mesmo, porque são esses probióticos que vão auxiliar ali a nossa flora intestinal. Eu gosto de usar o Rejuvelac, estou fazendo bastante o levain em casa. E eu gosto de alimentar o meu levain com o Rejuvelac, né? Que é essa água da germinação. Ele fica bem fermentado. O gosto dele lembra aquele Yakult industrializado que a gente encontra no mercado. E a gente pode saborizar também, colocar uma fruta, colocar uma tâmara. Então, eu gosto bastante de utilizar. Tem mais algum, Marcela, que você utiliza? Não, Dai, você falou basicamente de todos que eu já usei, que eu acabei já indicando. Eu particularmente gosto muito de probiótico, né? Eu acho que eles são grandes aliados aí para nossa saúde. Hoje a gente sabe que o intestino bem cuidado é um intestino que vale ouro, né? Eles vão definir aí uma série de problemas de saúde, eles são capazes de evitar ou de potencializar se ele não for bem cuidado. Então, às vezes a gente se alimenta super bem, mas ainda tem algo errado. Esse algo errado pode ser uma colonização bacteriana indesejada ali na sua flora intestinal. E o probiótico associado aí a uma boa alimentação, rica em fibra, com uma quantidade satisfatória de água, pode sim ajudar na manutenção dessa saúde intestinal e, por consequência, da saúde no corpo como um todo, né? Então, é basicamente isso. O probiótico eu posso falar assim, por experiência própria, nutricionista que me passou também e mudou a minha vida, assim. Eu estava tendo muitos problemas, essa coisa de ficar muito em casa, eu diminui muito a quantidade de exercício, mudei um pouco a minha alimentação também. E até a minha pele, eu comecei a ter acne, que eu nunca tinha tido, o meu cabelo. E quando eu comecei a tomar o probiótico direitinho, melhorei minha alimentação junto também, é absurdo, assim, menos de um mês eu já consegui ver resultado. Então é muito importante mesmo, assim. Dá para a gente incluir o probiótico até nos queijos, né? A levedura nutricional a gente encontra nessas lojas de produtos naturais ou em farmácias de manipulação. Tem um também que eu gosto bastante, que acho que é uma marca que chama Leiba. Eu coloco nos meus queijos também, porque ele auxilia nessa fermentação para produzir queijos. Então, é bem interessante também. Até o cheiro, essa levedura nutricional, até o cheiro de queijo, ela lembra, assim. Então, é bem interessante também a gente colocar na preparação. O kombucha, eu acho que é kombucha, né? Acho que é um dos que o pessoal mais conhece, né? Pelo menos é o que eu mais vejo no mercado. E uma vez me perguntaram se ele tem álcool. Ah, ele é um fermentado. Quando eu bebo ele, é como se eu tomasse uma bebida alcoólica? Já ouvi essa pergunta. O que vocês me falam disso? Os fermentados, na verdade, eles podem acontecer por diversos micro-organismos, né? Nem todo micro-organismo usado para fermentação gera álcool, né? A gente tem, por exemplo, aí a fermentação que gera o vinagre, que ao invés de álcool gera ácido acético. A gente tem aí os iogurtes, que ao invés de as bactérias que produzem o iogurte produzir álcool, produz ácido lático. Então, nem toda fermentação resulta em álcool, né? Então, o kombucha, ele não tem álcool, né? Ele tem a criação ali dos gases, a gaseificação natural dele. Eu costumo sempre, depois de orientar que ele seja produzido, ainda fica um tempo, aproximadamente alguns dias, 7 dias aproximadamente, com alguma fruta dentro, para dar uma saborizada, para deixar ele mais atrativo, né? Que é o que a gente encontra no mercado, né? Sim. Fazer em casa demoraria um pouco mais de tempo, mas a gente consegue fazer umas misturinhas com frutas bem interessantes.
fermentantes. Então, nem todo fermentado gera a produção de álcool, pode gerar outros tipos de ácido que são característicos de produtos fermentados, que dá esse sabor meio mais pro cítrico, assim, né? Essa sensação de acidez bem clássica desse grupo de alimentos. Dai, você quer complementar? Não, é isso mesmo, né, o que a Marcela falou. E e fazendo em casa, até dá para fazer. Eu ainda nunca fiz o kombucha em casa, mas eu estava estudando bastante porque eu pretendo futuramente fazer. E dá para a gente comprar o industrializado e a partir dele fazer a nossa própria colônia, né? Então você vai alimentar ele com um chá bem adocicado ali, e a partir de alguns dias ele vai começar a ter essa colônia. E daí depois dá realmente para saborizar. Eu pretendo fazer ainda, porque eu quero alimentar o meu levão com ele, então eu tô estudando bastante. E ele é versátil, né? Ele não é só uma bebida. Você pode usar ele como um vinagre, uma opção aí para o vinagre. Ele dá para ser aplicado em diversas preparações, né? Então, eu já usei bastante ele para tempero de salada e fica incrível, porque é um outro sabor que é completamente distinto do vinagre que a gente tem por rotina utilizar aí como tempero de salada, né? Marcela, eu ia até comentar isso Uhum. também, que eu usei uma vez um kombucha que era com hibisco, né? Ele era saborizado com hibisco, e eu usei na salada e ficou muito gostoso. E eu não sou fã de vinagre, assim, pessoalmente. Eu prefiro colocar limão na minha salada do que o vinagre. Mas o kombucha, eu achei que ele deu um sabor muito diferente para a salada e ficou muito gostoso. Então, eu acho que é uma opção bem legal. Às vezes a pessoa não gosta de tomar ele, né? Eu acho que até porque essas perguntas que eu já ouvi de tem álcool, porque ele tem um sabor diferente, não é todo mundo, não é o paladar de todo mundo que vai aceitar. Então, você colocar numa salada, você misturar com alguma coisa ali, às vezes fica um consumo até mais agradável, né, do que você só tomar ele direto, assim. Na minha prática, hoje eu já não faço mais, mas por um bom tempo eu utilizei e fiz kombucha em casa, né? Tanto para fins educacionais, para usar em aula, e nos cursos que acabam tendo muito essa produção. Mas eu tive uma época que eu fazia em casa e eu deixava 7 dias ele ali fazendo a fermentação acontecer com uma base de chá, e depois mais 7 dias eu colocava, adicionava alguma fruta, então às vezes eu adicionava uvas, né, cortadas ao meio, colocava dentro do Nossa. recipiente, fechava bem e ficava uma fermentação de mais 7 dias. Eu particularmente achava o sabor incrível nessa segunda fermentação, porque virava uma bebida incrível, super delicada, levemente gaseificada, e a gente depois que toma, depois de alguns minutinhos, a gente sente o intestino em festa, é muito engraçado. Ele faz uns burburinhos estranhos que não lembra nada do que a gente já conhece. É, na verdade, as bactérias felizes da vida por terem retornado à sua casa. Encontraram um lar. Então, faz super bem, né? Não, é muito legal. E tem várias, para quem não quer produzir, tem várias marcas no mercado. Eu acho que você ver de onde vem mesmo, ler ali os ingredientes que foram usados e tal, e provar, porque tem de tudo por aí, né? Eu conheço pessoas que fazem para vender também, que é muito legal, que fazem com sabores super diferentes, e aí você percebe até essa diferença nos sabores, né? Eu já tomei alguns industrializados que ele tinha um sabor bem ácido, bem forte, e já tomei alguns caseiros que algumas amigas minhas fazem, que era essa coisa delicada, igual a Marcela comentou do que ela fazia, que dá vontade de tomar litros, porque é muito leve, é gostoso. Então eu acho muito legal fazer em casa, né? Pessoal, nosso tempo está quase acabando. Eu acho legal a gente falar dos cursos que a gente E o tem açúcar no acaba nem Senac sentindo desses mais. temas.
Querem que eu fale? Eu vou falar, então. A gente tem curso de cozinha vegana e a gente também tem o curso de cozinha vegetariana no Senac, tá, pessoal? São 2 cursos livres diferentes e são muito legais, né? Eles têm receitas, então a gente utiliza a cozinha do Senac, então vocês aprendem todas as bases que a gente comentou no começo, da parte conceitual e tal, mas vocês também colocam a mão na massa e preparam os pratos. Então é interessante até muita gente me pergunta: ah, eu preciso ser cozinheiro para fazer o curso? Não precisa, tá, pessoal? A ideia é assim, que você venha com a bagagem que você tiver. E se não for nenhuma, você vai aprender. A gente vai ensinar tudo, desde dos cortes, refrigeração, o preparo dos alimentos. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito dos cursos, dos 2. O curso de cozinha vegana, a gente usa o livro da Astrid Pfeiffer, que a Marcela comentou. E ele tem receitas incríveis, é um livro fenomenal, então é muito legal. No de vegetariano, a gente usa uma apostila do Senac muito boa também. Então, são cursos bem legais. E aí, agora, a gente tem 30% de desconto em todos esses cursos. Então, é o momento, né? Assim, ano que vem, para se inscrever e fazer esses cursos, né? Quando a gente já puder todo mundo se encontrar de novo na cozinha. São cursos muito especiais mesmo. E não precisa ser cozinheiro para fazer, tá bom, gente? Venham aprender, que é muito gostoso. Eles fazem a gente aumentar o repertório, né? Eles proporcionam contato com talvez ingredientes que a maioria das pessoas nunca tenham visto, ou se já viram, ele ensina, a gente acaba ensinando, né? Diversas combinações que às vezes as pessoas não imaginariam. E o de vegana, em especial, eu tenho um carinho muito grande, porque o formato dele é bem bacana, né? A gente aprende não só preparações de refeições grandes, como almoço e jantar, mas a gente trabalha ali a questão dos pequenos lanches, né? A gente trabalha a questão de bebidas, né, não alcoólicas, então a questão das vitaminas, dos smoothies, dos sucos. Então, é um curso que ajuda nessa criação de repertório, ensina técnicas que são bem legais para que o aluno possa sair de lá e aplicar aquilo com outros ingredientes, então ele é bem empoderador nesse sentido, né? Eu gosto bastante dele e eu não me recordo de ter ouvido algo dos alunos que não vá nesse sentido também. Normalmente eles curtem bastante o formato e saem se sentindo bem mais preparados para ou se tornar vegetarianos, né? Ou ensinar. Tem aluno que vem porque alguém da família né? Porque a esposa, porque o marido, porque o filho, e aí quer se empoderar um pouquinho mais, e é super interessante, sim, procurar essa formação, se envolver mais no tema, para que de fato ele não seja algo que amedronte, né? Tá aí, é possível. Tem um monte de gente vegetariano, tem um monte de gente vegano, é possível, é gostoso, a comida fica deliciosa, é só se jogar, é só tentar. Quer acrescentar alguma coisa, Dai? Acho que tá um pouquinho travado o seu áudio, Dai. Não são ingredientes nada. Já tá quase morrendo aqui. Voltou. Eu estava falando dos ingredientes que são acessíveis, né, também. Deu para entender? Voltou? Então, as receitas que tem no curso do Senac são ingredientes acessíveis, porque às vezes a pessoa fala, mas deve ser ingrediente caro, não vou encontrar, mas não, são receitas que dá para a gente fazer, né, no dia a dia. Então, é bem, bem tranquilo. Receitas fáceis também. Não, é muito legal. E tem muito isso que a Marcela falou mesmo, de acontecer da pessoa falar, nossa, que legal, eu nunca vi. Eu lembro que em uma aula do grupo de vegano, como você falou, os alunos normalmente adoram e eles montam grupos e viram até amigos, porque é um curso muito legal, assim. E a gente divide muito, né, nesse curso. Tem muita divisão de conhecimento, a gente compartilha muito.
E eu lembro que a gente foi fazer esses sucos e smoothies que tem, e aí tinham frutas que alguns alunos nunca tinham provado. E aí a gente fez uma degustação da fruta antes de fazer o smoothie com ela, e foi muito legal, porque eram frutas que a pessoa fala, nossa, eu sempre vi no mercado, eu acho bonita, tem um preço legal, mas eu não sabia o que era, eu não sabia como comia, nunca comprei. Então, é muito legal mesmo esses cursos, viu, pessoal? Vale bastante a pena. O Maurício está agradecendo aqui a gente, falando que espera que a gente faça mais. Vamos fazer sim. A pergunta da Punk foi dele. Eu esqueci de comentar o nome, mas foi o Maurício que perguntou da Punk. Obrigada, Maurício. Obrigada. Eu queria agradecer, Marcela, aí de Santos, né? A gente pelo menos consegue ficar juntinho aqui pela telinha. E a Dai por participar aqui hoje com a gente também. Obrigada, meninas, por toparem, por darem um pouquinho do tempo e do conhecimento de vocês aqui hoje. Obrigada a você, Carol, Dai, obrigada ao Senac São Carlos. Somos Senac, mas estamos um pouco separados aí pela distância, mas é muito bom perceber que nem a distância foi capaz de nos separar, né? Então, foi muito gostoso ficar aqui com vocês hoje. Espero que todo mundo tenha gostado e procure a gente, caso tenha ficado mais dúvidas, tenha curiosidade dos cursos, a gente está totalmente à disposição. Obrigada, Carol. Obrigada, Marcela. Obrigada a todos que nos acompanharam também. A Marisa, que está por trás dos bastidores. Obrigada. E até mais. Adorei participar com vocês também. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau.